E por aqui agora o assunto é soja. E na tarde desta última terça-feira, mais uma empresa de consultoria divulgou a sua previsão de produção de soja no Brasil. Desta vez foi a Celeris. A Celeris não trouxe grandes mudanças em relação ao seu relatório apresentado no mês de janeiro. Em seu levantamento, o sétimo para a temporada 2016-2017, a Celeris trouxe uma previsão de produção de soja no Brasil na ordem de 105 milhões e 200 mil toneladas da oleaginosa. De acordo com essa empresa, mesmo com alguns fatores climáticos, como algumas chuvas que aconteceram em regiões, provocando atraso no cultivo e agora, consequentemente, também na colheita, isso não reduziu a produtividade. E ainda mais, no levantamento apresentado por essa empresa Celeris, mostrou também que as chuvas que caíram agora sobre algumas áreas produtoras, como da fronteira agrícola do Mato Piba, deram o ar de ter recuperação para essas áreas de produção, o que deve manter produtividade e, com isso, o Brasil vindo para uma safra recorde. E é o que nós vamos mostrar agora, o levantamento da Celeris em relação às regiões brasileiras e também no geral. É o que a Agricultura BR mostra agora, você acompanha comigo. Temos aqui Celeris mostrando o que deve produzir no norte, no nordeste, sudeste, sul, todas as regiões e o Brasil em linha geral. Região norte do país, de acordo com a Celeris, deve produzir 4.820.000 toneladas de soja. A região nordeste, produção deve alcançar 8.800.000 toneladas. Sudeste do Brasil deve ter uma produção de soja na ordem de 6.630.000 toneladas de soja. O Sul, segunda região maior produtora, deve ter 36.160.000 toneladas. Centro-Oeste, 48.310.000 toneladas da oleaginosa. E aqui, Brasil inteiro, país inteiro, somando 105.020.000 toneladas. Essa é a estimativa da Celeris para a produção brasileira de soja na temporada 2016-2017. E quem acompanha a Agricultura BR sabe que durante esta semana trouxemos, na segunda-feira exatamente, a previsão de várias empresas de consultoria. Sexta-feira teve uma correria entre essas empresas que divulgaram, todas elas, praticamente todas, com exceção da Celeris, que manteve o seu calendário, todas divulgaram a sua previsão de produção para soja e também para milho. E as variáveis em relação ao que pode acontecer com a safra brasileira de milho ficou numa mínima de 105 milhões de toneladas até uma máxima de 107 milhões e 100 mil toneladas. É o que nós vamos ver agora, comparação entre essas empresas de consultoria que apresentaram relatório. Foram 4 que apresentaram suas estimativas de safra. A AG Rural, a Informa Economics, Safras e Mercados e Celeris apresentaram seus dados. Primeira foi a AG Rural, trouxe uma previsão de produção em 105 milhões e 400 mil toneladas de soja. Tem aqui a Informa Economics, que trouxe 106 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. Safras e Mercados, 107 milhões e 100 mil toneladas da oleaginosa. E aí você viu agora há pouco conosco a Celeris trazendo a sua expectativa em 105 milhões e 200 mil toneladas de soja. Então, mínima, valor mínimo, né? Previsão mínima para a soja em relação àquilo que deve ser produzido no Brasil, 105 milhões e 200 mil toneladas previstas pela Celeris, máxima esperada por essas empresas de consultoria, foi divulgado pelas Safras, mais de 107 milhões de toneladas da oleaginosa. As projeções feitas pelas consultorias privadas já dão um indicativo de como será a safra aqui no Brasil. Mas os dados que importam mesmo são os oficiais de órgãos, tanto do Brasil quanto do exterior, que são relevantes para o mercado internacional do grão. Nesta quinta-feira, haverá divulgação de 3 importantes relatórios. O da Conab e do IBGE pela manhã e, na tarde, o do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Este último deve apresentar também uma elevação na sua expectativa de projeção, também esperada pelo mercado em torno de 105 milhões de toneladas da soja. Vamos acompanhar qual que é a expectativa do mercado, então, em relação a estes números do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veja que a expectativa
estimativa média é de 104 milhões e 800 mil toneladas, variando entre 104 milhões e 100 a até 106 milhões de toneladas. No mês de janeiro, o órgão havia estimado a produção brasileira do grão na atual safra em 104 milhões. Portanto, os números atuais, de qualquer forma, já devem elevar essa projeção do órgão. O Agricultura BR mostra agora essa relação da previsão de produção no Brasil e também o que vem acontecendo em relação aos preços praticados no país. O fato é que nós estamos vendo uma concorrência um pouco mais severa entre o que é praticado, vendas de soja no Brasil e também nos Estados Unidos. Em relação aos preços nacionais, nós vamos ver daqui a pouco os valores praticados nos portos brasileiros já compensando a entrada da safra, desta super safra brasileira de soja. Nesse momento, para alguns operadores de mercado, inclusive, a soja norte-americana está até mais competitiva do que a brasileira. Entretanto, Brasil deve bater recorde nos embarques neste mês de fevereiro, é o que informa algumas empresas privadas que têm identificado como é que está o agendamento de navios para atraque nos portos brasileiros para carregamento com soja. E esses carregamentos podem somar mais de 6 milhões de toneladas durante o mês de fevereiro, seria um recorde para o segundo mês do ano. Vamos aos números, que aí compara com o que aconteceu no passado, a média dos últimos 5 anos, e aí nós vemos uma realidade extremamente forte para aquilo que pode acontecer para os embarques brasileiros de soja. Observe que a J-Resource prevê em 2017, mês de fevereiro, um embarque de 6 milhões de toneladas de soja. 2016 foram 1 milhão e 900 mil toneladas da oleaginosa. A média dos últimos 5 anos chega a 1 milhão e 700 mil toneladas, portanto, realmente vai trazendo uma situação de embarques mais fortes, expectativas por conta dos navios que já estão agendados para chegar no Brasil e saírem do país com carregamento de soja.